Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 53, diz a palavra do Senhor. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali e chegou à sua pátria e ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Até aqui. O capítulo de número 13 de Mateus é conhecido como o capítulo das parábolas. Das aproximadamente 40 parábolas que Jesus contou, o capítulo 13 de Mateus, ele comporta 8 parábolas. E o texto diz que Jesus, ele estava à beira-mar, na praia do Mar da Galileia. Estando ali, a Bíblia Sagrada diz que Jesus começa a pregar. E quando Jesus começa a pregar, Jesus começa a ensinar através de parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma história não fictícia exatamente, mas uma história possível. A palavra parábola significa colocar ao lado. Então, quando Jesus ensina acerca e a respeito e através de parábolas, Jesus está contando uma história possível de acontecer, mas que expressa, que externa uma verdade. Então é uma história contada do lado de uma verdade. A intenção de Jesus é ensinar verdades através das parábolas. Não se sabe exatamente quantas parábolas Jesus conta nesse evento, pois Mateus registra 8 parábolas, mas Marcos fala de mais 2 que não estão registradas aqui nesse texto de Mateus. Então não se sabe ao certo quantas parábolas Jesus contou naquela ocasião. Certo é que Jesus estava ensinando a respeito e acerca de parábolas, ou através de parábolas, e isso se dava para cumprir-se o que fora dito no Salmo de número 78, versículo de número 2: abrirei a minha boca através de parábolas. A parábola, ela tinha dois sentidos pelo menos. O sentido de mostrar uma verdade, e essa verdade ela era revelada de fato de verdade aos seus discípulos. Os seus discípulos compreendiam o que Jesus estava ensinando, mas quando eles não compreendiam, Jesus então era chamado por eles de lado e eles lhe perguntavam: Senhor, o que significa isso? O que quer dizer isso? Qual é a lição que nós tiramos disso? Qual é a verdade que está nessa história? E Jesus então lhes ensinava e dizia: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas Isaías capítulo de número 6 mostra uma outra função das parábolas. E a função das parábolas era abrir a boca em mistério, para que aquele povo rebelde ouvisse, mas não entendesse, olhasse, mas não enxergasse. Uma das funções da parábola era que muitos daqueles de fato não entendessem o que Jesus estava ensinando, porque Deus estaria em algum momento trazendo juízo sobre aquelas pessoas que por tantas vezes o haviam rejeitado, que por tantas vezes haviam negligenciado aquilo que Jesus havia ensinado. A Bíblia diz que Jesus prega por parábolas, e quando ele termina, eu não sei se é ao final do dia, eu não sei em que momento, mas a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus termina, Jesus então vai para a sua cidade. E qual é a cidade de Jesus? Qual é a cidade que Jesus se criou? Não a cidade que Jesus nasceu. Jesus nasceu
em Belém. Mas qual a cidade que Jesus se criou, que Jesus se formou, que Jesus fez amigos, que Jesus estudou, que Jesus trabalhou? Não é outra senão Nazaré. Por isso ele é conhecido como Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno. Jesus sai dali, daquela região, e vai para Nazaré. É possível que Jesus estivesse em Cafarnaum, e Nazaré ficava a pelo menos 37 quilômetros de Cafarnaum. E Jesus sai e vai para Nazaré, que é a sua cidade, onde ele fez amigos, onde ele edificou a sua vida, onde ele construiu a sua vida. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus chega a Nazaré, ele vai até a sinagoga deles, a congregação onde eles cultuavam a Deus. E chegando naquele ambiente, a Bíblia Sagrada diz que Jesus pega o rolo sagrado, pega o livro do profeta Isaías, e lê a mensagem de Isaías, capítulo de número 61. E quando Jesus lê a mensagem de Isaías, capítulo 61, Jesus devolve o rolo, Jesus devolve o livro para o assistente, se senta. E a Bíblia Sagrada diz que os olhos daquelas pessoas ficam fitos em Jesus. As pessoas fixam Jesus pelo poder da mensagem que ele traz. E Jesus começa a explanar o conteúdo e o teor daquela mensagem, e começa a dizer que aquelas coisas estavam se cumprindo diante dos olhos daqueles homens. Coisas que ao longo dos tempos, coisas que ao longo da história, homens e mulheres, grandes, nobres, reis, quiseram ouvir, quiseram conhecer, quiseram experimentar, não tiveram acesso, não tiveram possibilidade. Mas Deus revela aos pequeninos, Deus revela aos simples. Deus, na plenitude dos tempos, traz a sua revelação para aqueles que são sinceros, para aqueles que querem conhecer de fato e de verdade a verdade. Essa não é uma mensagem que se restringe àquele período, àquela época, àquele momento, mas essa é uma mensagem que atravessa os séculos, essa é uma mensagem que atravessa os anos, essa é uma mensagem que atravessa o tempo e que chega até nós. E ainda hoje Deus tem verdades para revelar a cada um de nós. Então abra os seus olhos para enxergar o que Deus lhe mostra, abra os seus ouvidos para ouvir e compreender aquilo que Deus te fala, porque há uma mensagem de Deus para você em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas que ali estão ficam admiradas com a mensagem de Jesus e começam a pensar, ficando maravilhados: como é que esse homem sabe de tanta coisa? De onde veio tanta sabedoria? Esse é o filho do carpinteiro. Esse é o filho de Zé da esquina, o dono da carpintaria da esquina. Esse é aquele que desde pequeno, quando José cortava as madeiras, ele passava uma vassoura juntando o pó que José fazia. Ele arrumava as coisas, ele era o assistente de José. Nós conhecemos esse rapaz, ele foi nosso colega na escola, a gente jogou bola na rua, a gente brincou de bolinha de gude na rua, nós conhecemos ele desde que ele nasceu. De onde é que vem tanta sabedoria, de onde é que vem tantas maravilhas através da vida desse homem? As pessoas ficam admiradas, e eu começo a perceber que o sucesso da mensagem de Jesus não está nos milagres que ele fez. O sucesso do ministério de Jesus não está nas pessoas que ele ressuscitou, não está nas pessoas que ele curou, não está nas pessoas que ele libertou. O sucesso do ministério de Jesus está na mensagem que ele ensinou, está na mensagem que ele pregou. Jesus estava na beira do mar ensinando, e quando Jesus chega em Nazaré, Jesus vai para a sinagoga e mais uma vez ele vai ensinar. Por que eu digo que o sucesso do ministério de Jesus está na sua mensagem, está no seu ensinamento? Fazem quase 2000 anos que Jesus nasceu, e a mensagem de Jesus atravessou os séculos, e quase 2000 anos depois, nós estamos aqui nos deliciando com a mensagem de Jesus. Mas ao longo da história eu pergunto a você: quantos profetas se levantaram?
Quantas pessoas fizeram milagres, quantas pessoas ainda hoje fazem milagres, mas onde está o seu ministério? Onde está o seu nome? Chegaram ao auge, mas de repente caíram, no esquecimento. Mas Jesus se mantém na popularidade, Jesus se mantém no topo. Por quê? Porque o poder não estava nas obras que ele fazia, não estava nos doentes que ele curava, o poder estava na mensagem que ele pregava. Alguém já ensinou 3 caminhos para o sucesso. Quais são os 3 caminhos para o sucesso? O primeiro é ensinar o que se sabe. O segundo é praticar o que se ensina. E o terceiro é perguntar aquilo que se ignora. Se você quer ter sucesso, você precisa ensinar o que você sabe. Conhecimento só serve para ser transmitido, só serve para ser repassado. Se você quer ter sucesso no seu ministério, na sua vida, isso abrange tudo. Você precisa ter compromisso com aquilo que você fala, com aquilo que você ensina. Isso é ética. Você precisa fazer aquilo que você ensina. Se você quer ter sucesso na sua vida, você precisa perguntar aquilo que você ignora, ou seja, aquilo que você não sabe. Porque na vida ninguém sabe tudo. O mais tolo é aquele que pensa que sabe todas as coisas. Você sabia que o conceito de otário, a gente pensa que um otário é a pessoa que é besta, e de fato é, mas o conceito real de otário é aquele que é besta, aquele que é tolo, aquele que é bobo, mas se passa por sábio. A maior tolice é você não saber uma coisa e fingir que sabe. É você querer demonstrar algo que você não é. É você querer ensinar algo que você não domina. E você é exatamente aquilo que você sabe. Professor Renato Alves diz que você vale o que você sabe. O conhecimento é uma das coisas mais preciosas que o ser humano pode adquirir ao longo da sua vida, pois o conhecimento abre portas. O conhecimento te leva a lugares que para muitas pessoas é inatingível e será sempre inatingível. Jesus sabia muito, Jesus sabia tudo. E a mensagem de Jesus é aquela que contém o poder. E a mensagem de Jesus é aquela que transforma vidas. E a mensagem de Jesus é aquela que leva homens e mulheres para o céu. A mensagem de Jesus é aquela que possibilita alguém a orar em nome dEle, a profetizar em nome dEle e ver o milagre acontecer. Porque a mensagem dEle gera fé no coração do ser humano. Carta de Paulo aos Romanos 10 e versículo 17 está escrito que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem de Jesus, ouvir o evangelho de Jesus. É daí que vem a fé. É isso que produz a fé em nós. Jesus está no seu ambiente, Jesus está na sua casa, Jesus está entre os seus. Ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum não é sua cidade. Posteriormente se tornou, porque ele adotou Cafarnaum como sua cidade. Mas Jesus está no meio de um outro povo. Mas quando ele vem para Nazaré, Nazaré é sua casa. Nazaré é onde está a sua família. Nazaré é onde estão os seus amigos. Nazaré é o lugar que Jesus construiu a sua vida. Então estar em Nazaré é estar em casa, é estar entre os seus. Estar em casa, estar entre os nossos, nos transmite segurança. E Jesus poderia se sentir seguro em Nazaré. Mas muitas vezes a realidade na nossa vida é o oposto daquilo que nós esperamos. Se Jesus achava que estaria seguro no meio dos seus parentes, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, na sua terra natal, se Jesus achou que ali ele encontraria apoio, ele encontraria descanso, ele encontraria respaldo para a sua mensagem, a realidade foi outra. Porque a vida dessas pessoas é contraditória. E por que eu digo que é contraditória? Porque o texto começa dizendo que eles se maravilharam em Jesus pela sua mensagem.
Mas na sequência do texto diz que eles se escandalizaram em Jesus. Se Jesus pensa que vai encontrar apoio entre os seus, ele encontra exatamente o oposto. Ele encontra oposição. E na nossa vida, e na nossa caminhada, muitas vezes vai ser exatamente assim. De quem mais nós esperamos algo, em quem mais nós depositamos confiança, é de quem nós não vamos receber absolutamente nada. Onde nós mais temos expectativa, é onde de fato e de verdade as nossas expectativas serão frustradas. Aqueles que conheciam Jesus desde a sua juventude, rejeitaram Jesus, viraram as costas para a mensagem de Jesus, não quiseram ouvir o que Jesus tinha a dizer. Por quê? Porque eles conheciam Jesus desde a juventude. E como é difícil admitir, como é difícil perceber, como é difícil reconhecer o valor de alguém que nós vimos. Obviamente que isso não se refere a Jesus e não reflete a verdade de Jesus, mas alguém que nós vimos tantas vezes errar, tantas vezes fazer coisas indevidas, pessoas que nós vimos tantas vezes mentir, pessoas que nós vimos tantas vezes pegar algo que não lhe pertencia, pessoas que nós vimos fazer tantas coisas erradas. Como é difícil reconhecer, como é difícil enxergar a mudança, como é difícil depositar confiança nessas pessoas. E mais uma vez eu digo, não é essa a realidade de Jesus, porque Jesus viveu como qualquer um de nós, com uma única diferença: nunca fez nada errado, nunca pecou. Mas nós sabemos qual é a nossa realidade, nós sabemos quantas coisas erradas nós já fizemos, e nós sabemos que ainda hoje fazemos muitas coisas erradas, muitas coisas indevidas. E como é difícil reconhecer, como é difícil admitir. E quando eles olham para Jesus, o que eles enxergam? Eles enxergam o filho do carpinteiro. É esse que eles enxergam. E o homem, o ser humano, ele enxerga no seu próximo, ele enxerga no seu semelhante aquilo que ele quer enxergar. E por enxergar no semelhante aquilo que nós queremos enxergar, muitas vezes negamos a realidade, muitas vezes negamos o que está diante dos nossos olhos, a transformação. Eles enxergam apenas o Jesus carpinteiro, mas aquela não é mais a realidade de Jesus. Jesus não é mais um carpinteiro. Jesus agora exerce o ministério de Filho de Deus. Jesus é agora o Todo-Poderoso. Jesus é aquele agora que prega a mensagem, é aquele que cura enfermos, aquele que ressuscita mortos. A carpintaria faz parte da história e do passado de Jesus, mas não é mais a realidade. E quantas vezes o ser humano é julgado pelo seu passado? Quantas vezes o passado nos é lançado em rosto? Quantas vezes nós somos apontados por aquilo que nós fizemos, sabe Deus há quantos anos atrás? E as pessoas são incapazes de reconhecer quem de fato e de verdade nós somos hoje. Eu preciso dizer para você, essa será a nossa realidade até o fim dos nossos dias aqui na terra. As pessoas enxergam em nós aquilo que elas querem enxergar, mas aquilo que eu tenho dito sempre, vou dizer mais uma vez, aquilo que alguém pensa sobre mim, aquilo que alguém fala sobre mim, reflete mais sobre ela do que sobre mim. Eu não sou, você não é necessariamente o que dizem, você não é necessariamente o que pensam de você. Você é aquilo que o teu coração te faz ser. Você é, em obediência, aquilo que Deus te faz ser. E as pessoas vão enxergar em você o que elas quiserem. As pessoas vão enxergar em você um falastrão. As pessoas vão enxergar em você um enganador. As pessoas vão enxergar em você um mentiroso. As pessoas vão enxergar em você o que elas quiserem. Mas glória a Deus que as pessoas também vão enxergar em você uma pessoa de bem, uma pessoa transformada, uma pessoa de caráter, uma pessoa de compromisso. As pessoas enxergam em você exatamente o que elas querem enxergar. Elas não enxergam a realidade de Jesus.
Eles enxergam Jesus do passado. Então, quer um conselho? Não leva muito em consideração aquilo que as pessoas falam de você, não. Porque as pessoas vão enxergar em você aquilo que elas querem enxergar. E muitas vezes, em virtude disso, vão negar a realidade, que de fato e de verdade é a sua vida, é a sua história, é o seu momento. As pessoas muitas vezes vão negar, e você não pode se limitar por causa disso. Jesus está pregando o Evangelho, Jesus está pregando a palavra, e naquele momento as pessoas se maravilham com a mensagem, mas ao mesmo tempo eles voltam-se para o passado, e olhar para o passado descredibiliza na cabeça das pessoas aquele que está transmitindo a mensagem, aquele que está trazendo a palavra de Deus. E eu preciso dizer para você que é perfeitamente possível você ser mais do que as pessoas esperam de você, você ser mais do que o que você tem sido até hoje. É perfeitamente possível você atingir um novo nível, você atingir um novo patamar. Jesus não é mais carpinteiro, você não é mais mentiroso, você não é mais fofoqueiro, você não é mais enganador, você não é mais velhaco, você não é mais um drogado, você não é mais um assaltante, você não é mais traficante. É perfeitamente possível viver uma nova realidade quando se quer, quando se entrega de fato e de verdade nas mãos de Deus. É perfeitamente possível assumir uma nova realidade. Aquele que era carpinteiro agora é conhecido como filho de Deus, e é um instrumento nas mãos de Deus para que seja feito por Ele milagres, prodígios e maravilhas. Carpinteiro, pedreiro, ajudante, metalúrgico, não é a profissão, não é o status, não é a posição social que define quem você é. Não interessa o que você é, o que interessa é que você é um instrumento nas mãos de Deus. O que interessa é que Deus te chamou para te dar uma nova vida. O que interessa é que Deus te chamou para reescrever a tua história. E não é a posição social em que você está que define quem é o homem que você é, quem é a mulher que você é. Quem define quem você é a história que Deus escreveu para você. O pastor Juliano Fraga diz uma coisa que eu acho muito interessante e verdadeira. Ele diz: a igreja é o único lugar onde um médico se senta para aprender com um pedreiro, porque quem é pedreiro também tem o que ensinar. Porque o pedreiro muitas vezes não foi na faculdade de medicina, na faculdade de direito, na faculdade de administração, na faculdade de economia, mas ele foi na faculdade do céu, e com o papai ele aprendeu tudo que ele precisa saber, e ele tem muito a ensinar sim. Então por que nos vemos tão inferiores aos demais, se a nós foi dado um nome, e um dia nos será revelado o nome, nos será entregue uma pedrinha branca com um novo nome. A vida que você vive hoje não é a realidade que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado para você algo maior, algo mais esplêndido, algo mais extraordinário. Como um pedreiro, como um carpinteiro, como um metalúrgico, como um ajudante, você serve à sociedade, como um médico, como um advogado, como um enfermeiro, seja lá a profissão que você tenha, desta forma você serve à sociedade. Você é útil para a sociedade. Pergunto eu para você, se tu é útil para a sociedade, imagina na mão de Deus. Se a sociedade muitas vezes vai se utilizar, vai usufruir dos teus dons, dos teus dotes, dos teus talentos, imagina você nas mãos de Deus, o estrago que você não pode fazer, ou a bênção que você não pode ser. Jesus era carpinteiro, e sendo carpinteiro, trabalhou arduamente na carpintaria. Muito provavelmente Jesus assume a carpintaria depois da morte de José.
Alguns dizem que Jesus não teria exercido de fato a profissão de carpinteiro, porque Mateus chama ele de filho do carpinteiro, mas Marcos capítulo 6 chama ele de carpinteiro. E é interessante que no ano 150 depois de Cristo, Justino Mártir diz que haviam objetos que haviam sido feitos, produzidos por Jesus. Imagina o privilégio desses homens de ter em suas mãos talvez uma cadeira feita pelas mãos de Jesus. Há um livro apócrifo chamado Evangelho da Infância, que também afirma que Jesus de fato foi um carpinteiro, e é esse evangelho que afirma que Jesus assumiu a carpintaria após a morte de José. E esse evangelho diz que José era um carpinteiro grosseiro, ele não tinha muito talento. Obviamente eu estou falando de um evangelho apócrifo, e necessariamente não precisa ou não pode desfrutar de tanta credibilidade, mas esse livro diz que José era um carpinteiro grosseiro e que Jesus era quem consertava os móveis que José fazia errado. Por que eu digo que não pode ser levado muito a sério? Porque diz que Jesus fazia isso muitas vezes de forma miraculosa, e Jesus nunca usou o poder de Deus em benefício próprio, porque o poder de Deus não pode jamais ser usado em benefício próprio. O poder de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, precisa ser usado para abençoar vidas. Daí muitas vezes surge a realidade paradoxal, que muitas vezes o homem de Deus estende a mão para alguém, ora e cura essa pessoa instantaneamente, e muitas vezes esse mesmo homem de Deus adoece, muitas vezes ele ora por si mesmo e a cura não vem, e muitas vezes ele morre dessa enfermidade, como foi com Eliseu. Como Paulo tinha um espinho na carne, não se sabe exatamente o que era, mas alguns dizem que era um problema de vista, ele nunca foi curado. Como Timóteo tinha um problema estomacal, e Paulo também não o curou, mas disse: toma água misturada com vinho. E como tantos e tantos exemplos na Bíblia Sagrada, de homens que foram usados para abençoar vidas, mas que a bênção não alcançou a vida deles. É esse evangelho que nós precisamos assumir na nossa vida, porque se não assumirmos esse evangelho na nossa vida, muitas vezes corremos o risco de ter uma vida espiritual frustrada, por não receber aquilo que muitas vezes somos usados por Deus para entregar para os outros. A nossa realidade é uma, a realidade dos demais é outra. E Deus é soberano e faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, na vida de quem Ele quer. Jesus está diante daqueles homens, e a Bíblia Sagrada diz que aqueles homens se maravilham com a mensagem de Jesus, mas ao mesmo tempo olham para o passado de Jesus, olham para a família de Jesus, olham para a história de Jesus, e julgam apenas Jesus pela aparência. E ao julgar Jesus pela aparência, eles cometem um erro, como muitos cometem conosco, e como nós cometemos com muitos, de julgar as pessoas pela aparência. Mas já diz o adágio popular que as aparências enganam, as aparências não refletem exatamente a realidade. Nem tudo o que parece é. E isso serve para nos levar à reflexão de que nós precisamos muitas vezes olhar mais para o conteúdo do que para a capa. Não se julga um livro pela capa, porque existem livros que têm uma capa belíssima. Quem gosta de livros, quem compra livros sabe. Existem livros que têm uma capa belíssima, um nome lindo, que você compra e diz: aqui tem uma mensagem para mim, aqui tem algo que de fato vai fazer a diferença na minha vida. E quando você começa a ler, não tem nada, não tem conteúdo nenhum, mas você jogou o livro pela capa.
E muitas vezes você vê um livro com uma capinha derrubada, feinha, um nome sem graça, mas quando você começa a ler, você não consegue parar de ler, porque ali tem uma mensagem para você. Comece a analisar as pessoas a partir do conteúdo e não da aparência. As pessoas estão olhando para Jesus e o julgando pela aparência. E o próprio Jesus nos ensinou a analisar as coisas pelo conteúdo. Por isso Jesus disse: o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai. O que é que Jesus está nos ensinando com isso? Ele está dizendo: o que sai vem do coração. Ele está dizendo: é exatamente isso que revela a realidade do ser humano. Jesus nos ensinou que a árvore é conhecida pelos frutos. Então, para conhecer uma pessoa, não é por aquilo que ela parece ser. Às vezes nós vemos uma pessoa que o estereótipo dessa pessoa não passa confiança, credibilidade nenhuma, mas é uma pessoa usada por Deus. Às vezes você se aproxima de alguém que outrora foi do mundo, cheio de tatuagem, e você diz: isso aí não tem nada com Deus. Mas quando você se aproxima para conversar, aquele homem, aquela mulher é cheio de Deus, tem uma mensagem para você. Mas nós temos repulsa pela aparência. Jesus está experimentando isso na terra. Jesus está sendo rejeitado pela aparência, por aquilo que as pessoas pensam de Jesus, e não por aquilo que de fato, de verdade, Jesus é. Seja o melhor que você puder ser. Não pareça ser o melhor, mas seja o melhor. Diante daquilo que você pode, faça sempre o seu melhor. A missão mais importante da sua vida é marcar vidas. Em outra ocasião eu falei sobre isso. A missão mais importante da sua vida é marcar vidas. O professor Gretz conta uma história que o rei chegou para os seus sábios e fez a seguinte pergunta: eu quero que vocês digam qual é a pessoa mais importante da minha vida. Eu quero que vocês digam qual é o momento mais importante da minha vida. E eu quero que vocês digam qual é a missão mais importante da minha vida. E os sábios saíram da presença do rei, se reuniram para conversar entre si, e passaram meses debatendo e dialogando até chegar a um consenso. Meses depois eles se reúnem diante do rei e dizem: rei, nós já temos uma resposta. O rei diz: então, qual é a resposta? Qual é a pessoa mais importante da minha vida? Eles disseram: a pessoa que está ao seu lado. Qual é o momento mais importante da minha vida? Eles disseram: é agora. E qual é a missão mais importante da minha vida? Eles disseram: é fazer a pessoa que está do seu lado feliz. Essas são 3 perguntas fundamentais para nos levar à reflexão do que é de fato a vida. Para que nós viemos? Qual é o sentido de estarmos aqui? Alguém fez uma pergunta: se você nunca tivesse nascido, qual falta você faria? Que falta você faria se não tivesse nascido? Isso deve nos levar à reflexão, porque isso reflete e revela que nós, ao virmos a esse mundo, nós viemos com uma missão. E no final da vida, nós precisamos pensar: eu cumpri a minha missão? Eu fiz a minha vida valer a pena? Eu marquei o meu nome? Eu marquei a história? Nem que seja a história de uma pessoa, não importa. Talvez seja essa a sua missão. Mas marque. Mas faça a sua vida valer a pena. E para que a sua vida valha a pena, para que a sua missão seja cumprida, você precisa começar a destruir muros e construir pontes. Você precisa começar a se aproximar mais. Você precisa começar a amar mais. Você precisa começar a ser mais misericordioso, compassivo. Será que nós conseguimos compreender a profundidade daquilo que Deus nos ensina? Será que nós estamos prontos, aptos para de fato, de verdade, exercer
o ministério que Deus nos tem dado e cumprir a missão que Deus colocou na nossa vida. Jesus está sendo julgado pela capa, pela aparência. Não julgue ninguém pela aparência. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ao pronunciar aquela mensagem, as pessoas se maravilharam, mas ao mesmo tempo as pessoas se escandalizaram em Jesus. Por isso, o comportamento deles é dúbio, é contraditório. Como você se maravilha com algo e ao mesmo tempo você se escandaliza. E se escandalizar significa se ofender. Se escandalizar significa se revoltar. Eles se ofenderam com a mensagem de Jesus. Eles se revoltaram com a mensagem de Jesus. A palavra escandalizar vem do grego, escandalizo, significa provocar queda. Significa intenção de derrubar. Ou seja, uma pessoa que se escandaliza em outra é aquela que torna-se pedra de tropeço na vida daquela pessoa, se torna opositor na vida daquela pessoa. E é exatamente isso que aqueles homens se tornam de Jesus naquele momento. Eles se tornam pedra de tropeço, eles se tornam opositores de Jesus. A pessoa que se escandaliza em outro é aquela que maquina a queda daquele outro. E porque se escandalizaram em Jesus, o que Jesus fez de tão absurdo para levá-los a se escandalizar em Jesus? Muitas vezes o que leva alguém a se escandalizar de você é a mediocridade, é a inveja, é a incapacidade de chegar onde você chegou, é a incapacidade de fazer o que você fez e faz, é a incapacidade, a mediocridade, a pequenez de reconhecer o que você é, o que Deus te fez ser, o que você faz. Necessariamente escandalizar-se em você não revela um motivo para isso. Muitas vezes as pessoas não têm motivo para isso. Por isso eu disse, e mais uma vez repito, aquilo que dizem e aquilo que pensam sobre mim reflete e revela mais sobre a pessoa do que sobre mim. Eu sei quem sou. E posso ser muito sincero com você. Eu não sei se você tem essa mesma sinceridade consigo mesmo. Se você não tem, seja sincero com você. Porque muitas vezes nós queremos nos enganar, e nós queremos enxergar e encontrar em nós coisas que de fato nós não somos. Mas eu sou sincero em lhe dizer, eu sei perfeitamente quem eu sou. Eu sei que eu tenho algumas qualidades, mas eu sei que os meus defeitos são incontáveis. Eu sei que alguma coisa de útil eu faço, mas eu sei que eu faço muita coisa que machuca, que fere, que desagrada, que é infrutífera. Eu sei, eu reconheço perfeitamente quais defeitos eu tenho. E a minha missão em Cristo, na evolução da minha vida em Cristo, é ir sanando esses problemas, é ir sanando esses defeitos, é eliminando da minha vida e melhorando. Porque negar quem eu sou não vai me ajudar a evoluir espiritualmente. Pelo contrário, isso vai dificultar ainda mais a minha evolução. Porque, como eu sempre tenho dito, o primeiro passo para a cura é reconhecer a doença. Quando se reconhece a doença, se reconhece a necessidade de um remédio, se reconhece a necessidade de um tratamento. Mas quando não se reconhece o defeito, quando não se reconhece a culpa, então não se sente necessidade de tratamento, então vai ficar do mesmo jeito. Ou, dependendo da situação, vai piorar. Porque quando se trata de doenças, existem doenças que evoluem para um estágio pior. Existem coisas em nós que, se não forem tratadas, só pioram. Evoluir necessariamente não significa crescer. Evoluir significa avançar. E avançar pode ser em coisas boas ou em coisas ruins. Doenças avançam. Câncer avança. Câncer evolui. Quando alguém está enfermo numa UTI,
E quando já não tem mais jeito, e quando essa pessoa vai a óbito, ou vem a óbito, o médico coloca no prontuário: evoluiu para óbito, evoluiu para a morte. Então evoluir necessariamente não significa melhorar. Evoluir significa dizer que aquilo que está dentro de você vai aumentar, vai crescer. Então pode ser coisas boas ou coisas ruins. O que você tem alimentado, para que de fato e de verdade isso venha a crescer. Reconheça quem você é. Reconheça sim as suas qualidades, mas olhe para os seus defeitos. Porque são os teus defeitos que vão te motivar a melhorar e vão te fazer melhor. E aquilo que se opõe a nós, que nos motiva a lutar, a perseverar, a progredir, a prosseguir e melhorar. Quando se está em uma disputa, seja em qual área da vida for, se você não tem um oponente à altura, você se adapta à situação em que você está, você se contenta, você se acomoda. Mas quando você tem um oponente à altura ou melhor do que você, isso te motiva a melhorar, a fazer mais, a trabalhar mais, a se esforçar mais, a se dedicar mais. Por quê? Porque você quer ser o melhor. Agora, se você não quer ser melhor, então fica do jeito que você está. Mas se você quer ser melhor, saiba, precisa de muito, precisa de esforço, precisa de dedicação, precisa de entrega. Você precisa se entregar mais, muito mais. Quando os homens se escandalizam em Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus profere a célebre frase: não há profeta que não tenha honra, a não ser na sua casa, a não ser entre os seus. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que honra é mérito. Então não dá para você gozar de um nome pelo qual você não se esforçou para construir. Não dá para você desfrutar de uma posição a qual você não galgou. Porque honra é o resultado das suas atitudes, do seu esforço, da sua entrega, do seu sacrifício, da sua dedicação, do seu trabalho, do seu empenho. Honra é mérito. Não há o que se discutir. Honra é mérito. Se um profeta tem honra, é porque ele agiu como profeta. Se você alcançar honra, ou se você quiser alcançar honra em qualquer parte da sua vida, na sua casa, na igreja, na família, no trabalho, em qualquer área da sua vida, saiba que a honra será o resultado dos seus méritos, será o resultado daquilo que você fez. Jesus está dizendo que o profeta tem honra sim, só não tem no meio dos seus, só não tem na sua casa. Pindaro, o poeta grego, falava do fato da grandeza, do fato de a grandeza murchar diante da lareira do lar. Entendeu? Pindaro, poeta grego, dizia e falava do fato é aquilo que é inquestionável, é a realidade, do fato de a grandeza de alguém, o nome, o prestígio, a honra de alguém murchar diante da lareira do lar. Lareira, lugar onde se queima lenha, lugar que produz fogo, calor. Muitas vezes o nosso lar, muitas vezes a nossa casa, muitas vezes o nosso ciclo de amizade, muitas vezes a nossa parentela é essa lareira que muitas vezes faz murchar a nossa grandeza. Quantos homens de Deus são desmotivados pela esposa que têm, são desmotivados pelos filhos que têm, são desmotivados e qualificados como alguém sem valor, como alguém sem honra, como alguém sem prestígio, como alguém sem méritos ou sem qualidades, sem capacidade. Quantos passam por isso?
E uma realidade não pode ser negada. Aquilo que alguém lá fora fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas aquilo que alguém que você ama fala, isso desce para o coração. Isso tem peso, isso tem importância. Quantas mulheres são menosprezadas pelo seu marido? Você não sabe, você não pode, você não é capaz, você é um inútil. E muitas vezes nos esquecemos que do nosso lado tem alguém que é a pessoa mais importante, cuja missão mais importante é fazer essa pessoa feliz. Mas acima de tudo, esse alguém tem emoções, esse alguém tem sentimentos. Então não seja pedra de tropeço para quem está do seu lado. Pelo contrário, seja um instrumento de Deus para que essa pessoa cresça, para que essa pessoa melhore. Seja um incentivador, seja do marido, seja da esposa, seja dos filhos, seja lá de quem for. Seja um incentivador, estenda a mão, ajude. Porque à medida que você ajuda alguém, você está melhorando como pessoa também. Cuidado com as palavras que você fala, porque isso pode desmotivar, isso pode fazer alguém parar. Mas as palavras que você fala, o incentivo que você dá, pode fazer essa pessoa superar limites e alcançar coisas que aquela pessoa jamais acreditaria que alcançaria. Aqueles homens se escandalizaram em Jesus, e Jesus diz: de fato, um profeta não tem honra na sua própria cidade, entre os seus. Diante da oposição, diante da rejeição, diante da incompreensão, diante da negação daquelas pessoas, o que Jesus faz? Jesus se ausenta, Jesus se afasta, Jesus vai embora. Existem pessoas das quais você precisa se afastar. Existem pessoas que você precisa excluir da sua vida. Existem pessoas que não são benéficas para você e que não merecem ocupar espaço na sua vida, que não merecem ocupar espaço nos seus pensamentos, não merecem ter peso na sua vida. Eles estão rejeitando Jesus, se escandalizaram em Jesus, não reconhecem quem Jesus é. Quem está perdendo são eles. Você não está perdendo nada com isso não. Pastor, mas a que ponto chegou a situação daquele momento em que eles estavam vivendo? Eu preciso dizer para você que a situação ficou crítica. Nazaré era uma cidade construída, ou seja, não exatamente uma cidade, mas uma aldeia, construída sobre um monte. O monte onde Nazaré estava situada media 165 metros, não era um grande monte, 165 metros de altitude. Era uma pequena aldeia. Dentre as 45 cidades da Galileia, Nazaré não é mencionada no Antigo Testamento nenhuma vez. Nem no Novo Testamento, aliás, no Novo Testamento mas nem entre os escritores históricos do período do Novo Testamento. Flávio Josefo lista as 45 cidades da Galileia, mas Nazaré não é mencionada ali, porque possivelmente Nazaré era uma aldeia nova. E por que eu digo uma aldeia? Porque era de fato um lugar pequeno. Estima-se que nos dias de Jesus houvesse em Nazaré entre 1.600 e 2.000 pessoas. É pouca gente. Por isso que Jesus é rejeitado por aquelas pessoas, porque numa comunidade de 2.000 pessoas, você conhece todo mundo pelo nome. Jesus era muito conhecido por aquelas pessoas, porque Jesus morou a vida inteira com elas. Talvez essa seja a nossa dificuldade. Hoje, estima-se que em Nazaré morem aproximadamente cerca de 4.000 pessoas. Continua sendo um lugar pequeno e pouco habitado. Mas o que tem a ver isso, pastor? Com o clima que se fez naquela ocasião. Se eu estou dizendo para vocês que Nazaré estava edificada sobre um monte,
de 165 metros de altitude. Quando você lê o Evangelho de Lucas, capítulo 4, que narra fatos, os mesmos fatos, com alguns detalhes que Mateus não narra aqui, o texto diz que quando Jesus diz para aqueles homens que a palavra havia se cumprido diante dos seus olhos, começa a ministrar a palavra, aqueles homens se irritam com Jesus e pegam Jesus para lançá-lo no despenhadeiro. Por isso é importante você saber, o lugar onde eles queriam jogar Jesus media 165 metros de altura, e eles pegam Jesus para jogá-lo lá de cima. Olha como é que são as pessoas. Alguns minutos antes, eles estão maravilhados com a mensagem e com os prodígios, com as maravilhas que Jesus faz. E agora, tão pouco tempo depois, eles querem destruir Jesus. Eles querem acabar com a vida de Jesus. Eu preciso dizer para você, se acostume com o ser humano, porque o ser humano é exatamente isso. Essa é a realidade do ser humano. É isso que muitas vezes habita no coração do ser humano. Mas o texto diz que quando eles quiseram jogar Jesus pelo despenhadeiro, Jesus se ausentou e saiu pelo meio deles. Eu não sei se Jesus ficou invisível, eu não sei se Jesus cegou aqueles homens, eu não sei se Jesus saiu em arrebatamento, eu não sei como se deu a saída de Jesus, mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus saiu no meio deles, ou do meio deles. Enquanto em algum momento Deus diz para nós, vem para o meio, falando para o homem da mão ressequida, vem para o meio, alguns momentos Jesus vai dizer para nós, saia do meio. Muitas vezes será necessário você se ausentar do meio em que você está, cortar relacionamento e convivência com pessoas que fazem parte e ocupam um lugar na sua vida que elas não deveriam ocupar, tem uma importância na sua vida que elas não deveriam ter. E com isso eu não estou dizendo para você que você não deve amar as pessoas, que você deve maltratar as pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você não deve dar vazão a tudo que as pessoas pensam e falam sobre você. É isso que eu estou dizendo. As coisas que as pessoas pensam e falam e fazem a teu respeito não devem ter tanta importância na sua vida. É isso que eu estou querendo dizer para você. Você compreenda que Jesus passou por isso, e será essa, muitas vezes na caminhada, a nossa realidade. Não dá para fugir disso. Jesus se ausentou do meio deles, firmou morada em Cafarnaum e desenvolveu seu ministério. E quem perde? Quem perdeu foram eles. A Bíblia Sagrada diz que Jesus não pôde fazer ali grandes milagres. Marcos diz, não pôde fazer nada, senão algumas curas. Por quê? Mateus diz, por causa da incredulidade daquelas pessoas, por causa da rebeldia, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Se alguém questiona o teu chamado, não se preocupe. Quem te chamou foi Deus. Quem se responsabiliza por você é Deus. Quem vai dar o aval para você prosseguir no chamado é Deus. E quem vai honrar o chamado é Deus. Não é a opinião das pessoas que vai definir quem você quer. A menos que você deixe isso acontecer. Amém?